É muito provável que você já tenha quebrado esses dois mandamentos em algum momento da sua vida. Talvez até os dois ao mesmo tempo. Nós vamos falar hoje sobre o terceiro e o quarto mandamento, ou o segundo e terceiro, dependendo de como a gente conta os mandamentos dentre os 10. E esses dois mandamentos, eles são aqueles que geram talvez os maiores questionamentos, as maiores dúvidas para as pessoas. E ao longo desse vídeo eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas fizeram sobre esses mandamentos também. Para isso eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, ao longo do vídeo também, se você tiver perguntas, questionamentos, você pode colocar nos comentários e eu vou procurar responder todos os comentários que forem feitos, tá? Todas as perguntas que forem feitas. Então, vamos lá. A gente lê em Êxodo capítulo 20, do versículo 7 a 11, o seguinte. É o texto que em Êxodo trata dos 10 mandamentos, especialmente o terceiro e o quarto mandamento. Esses dois mandamentos tratam de não tomar o nome do Senhor em vão e de santificar o sábado, de santificar o repouso. E a gente vai ver que existe uma conexão entre essas coisas. Diz assim o texto de Êxodo 20, do 7 ao 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pois bem, nós estamos falando aqui de dois mandamentos que tratam de santificação, de pureza. Um mandamento que trata da pureza e da santidade do nome de Deus. E o segundo que trata da pureza e santidade de um dia específico. Nós estamos falando de santificação quando falamos desses dois mandamentos. Ou seja, estamos falando de consagração, de dedicação, do reconhecimento de um valor transcendente. E por isso, nas escrituras nós vemos várias vezes se falar de pessoas santas, de lugares santos, de momentos ou de tempos santos, de dias santos, de objetos santos, de vestes santas, de práticas santas. Então, nós vemos a Bíblia tratar muitas coisas como sendo santas. E santo é aquilo diferente do que é profano ou comum. Tá? A palavra profano, muitas vezes, na linguagem corrente, pode indicar algo mal, algo ímpio, algo sujo. Mas não é necessariamente isso que significa profano nas escrituras e na tradição cristã. Profano é o que é comum, profano é o que está disponível, profano é o que todos têm acesso. A própria palavra profano, ela nos fala de algo que está visível a todos, algo que está revelado para todos, algo que é de conhecimento comum, algo que é parte do espaço comum da vida, algo que está no mercado, algo que está na praça, algo que está disponível para todos. Enquanto o santo é aquilo que está recluso, é aquilo que está num lugar à parte, é aquilo que é santificado, aquilo que tem um valor acima do comum. Então, santificar é reconhecer o valor que alguma coisa tem acima do comum ou colocar essa coisa num lugar novo, num lugar diferente. Então, por exemplo, se você tem várias coisas que são do uso comum, que são da humanidade, e você consagra essa coisa a Deus, você dedica, você presenteia a Deus com aquilo ali, a partir desse momento essa coisa foi santificada. Ela pertence a Deus agora e por isso ela não pode retornar ao uso comum, ela pertence ao culto a Deus. Então, quando nós falamos do nome do Senhor e falamos do dia do Senhor, nós estamos falando daquilo que é santo. Nos primeiros mandamentos, o primeiro mandamento e, dependendo de como a gente contar, o segundo também, são mandamentos que nos ensinam a tratar o Senhor como santo, a reconhecer a grandeza dele, a reconhecer a sua santidade, a reconhecer a sua transcendência, a reconhecer o seu lugar absoluto. É um lugar absoluto que não existe espaço nesse lugar absoluto para um culto à parte aos ídolos. Então, é o culto ao Senhor. Esse culto ao Senhor envolve também honra a outras pessoas. A gente vai tratar sobre isso, inclusive, no mandamento seguinte, no vídeo seguinte dessa série. Mas, independentemente disso, nós falamos de uma honra que é exclusiva de Deus. Só Deus pode receber esse tipo de honra que é a adoração. Então, como consequência desse culto a Deus, dessa adoração a Deus, nós falamos dos mandamentos que tratam o nome de Deus como santo e o dia de Deus
como santo. São coisas que estão conectadas ali ao Senhor. Então, o primeiro mandamento que nós vamos ver hoje, como eu disse, dependendo de como a gente contar, a gente pode dizer que esse é o terceiro mandamento ou o segundo. Eu gosto das duas, eu vejo sentido para as duas maneiras de contar os mandamentos. Então, esse mandamento, o primeiro mandamento de hoje é o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Esse mandamento, ele tem um complemento. Ele não apenas diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, mas ele traz um motivo, uma razão pela qual o nome do Senhor não deve ser tomado em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que palavra forte. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O mandamento anterior, que é o mandamento que proíbe a idolatria, ele já nos falava das consequências, de que haveria consequências para aquele que praticasse idolatria, não só para ele, mas para sua descendência. Esse mandamento também nos fala de consequências, né? Ele diz: o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? O que o Senhor nos ensina é que aquele que viola esse mandamento, ele não vai ser desculpado. Quem toma o nome do Senhor em vão não será desculpado. Deus não vai tratar isso como uma besteira. Entende? Então, nós não podemos tratar o nome do Senhor como uma bobagem, como uma besteira ou como uma coisa comum. O nome do Senhor é santo. E porque o nome do Senhor é santo, ele não pode ser parte da vida do mercado. É isso que eu quero dizer. Não quer dizer que o nome do Senhor não deva ser usado para santificar outras áreas da vida. O nome do Senhor deve ser levado, né, missionariamente para as outras áreas da nossa vida. Mas existe um cuidado na hora de fazer isso e a gente vai tratar aqui desse cuidado. Então, Deus não vai tratar por inocente. Deus não vai desculpar aquela pessoa que toma o seu nome em vão. Deus não vai tratar isso como uma besteira. Na realidade, quando nós começamos a tratar o nome do Senhor como besteira, nós tratamos o próprio Senhor como besteira. E no fim das contas, achando que estamos cultuando ao Senhor, nós estamos cultuando apenas a nós mesmos. Então o nome do Senhor é santo, ele não pode ser profanado. O próprio Pai Nosso, nós iniciamos o Pai Nosso dizendo isso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós iniciamos o Pai Nosso santificando o nome do Senhor, reconhecendo a santidade que há nesse nome, adorando o Senhor através do seu nome. Deus na Bíblia tem um nome, é importante dizer. Esse nome, a pronúncia dele, ela é disputada, é questionada, mas uma maneira muito convencional de representar o nome de Deus em português é Javé ou Iavé. Então esse é o nome de Deus como ele aparece no Antigo Testamento. Pode ser que a pronúncia fosse um pouco diferente na antiguidade, né? Algumas pessoas pronunciam como Yahweh. Então essa seria uma maneira de pronunciar o nome de Deus. Yahweh, que seria adaptado ao português como Iavé ou Javé. Deus tem um nome, mas esse mandamento não trata apenas da pronúncia do nome do Senhor. É importante dizer. Esse mandamento proíbe várias outras coisas, vários outros usos do nome do Senhor. Quando nós não chamamos o Senhor de Yahvé ou Javé, mas o chamamos de Deus, ou reconhecemos que Cristo é o nosso Deus e, portanto, usar o nome de Cristo é usar o nome de Deus, quando nós fazemos essas coisas, nós não estamos, nós ainda estamos usando o nome do Senhor, tá? Então não é apenas aquele nome que é pronunciado no Antigo Testamento, mas todos os nomes que nós usamos para nos referir a Deus, eles estão cobertos por esse mandamento. Então, esse mandamento proíbe várias coisas. O que é? As pessoas perguntam: o que é não tomar o nome do Senhor em vão? Então, esse mandamento proíbe várias coisas. Eu vou mencionar aqui 3 principais, que eu acredito que através dessas 3 você tem o suficiente para se nortear nesse mandamento. A primeira coisa que esse mandamento proíbe é o perjúrio. O que é perjúrio? É jurar em falso pelo nome do Senhor. Em Levítico 19:12 nós lemos: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor. Deus proíbe que nós juremos em falso. Isso é o perjúrio, é o juramento em falso. Um juramento, é importante dizer, um juramento, quando uma pessoa faz um juramento, o que é que ela está fazendo? Ela está invocando uma maldição condicional sobre si. Quando alguém jura, o que ela está dizendo é: se for falsa essa minha palavra, se eu não cumprir aquilo que prometi, ou se eu não fiz aquilo que eu disse que fiz, se eu não vi aquilo que eu disse que eu vi, eu invoco uma maldição sobre mim. Então,
O perjúrio é uma forma de mostrar para as pessoas, o juramento, perdão, é uma forma de mostrar para as pessoas em redor que a nossa palavra é tão verdadeira que nós estamos dispostos a invocar uma maldição sobre nós se a nossa palavra for falsa. Então, o juramento é algo muito sério, né? Na Bíblia, além de jurar por nós mesmos, nós podemos obrigar outras pessoas a jurar também de acordo com a nossa autoridade. Existem situações em que os apóstolos e outros personagens da Bíblia, eles obrigam outras pessoas a jurar por sua autoridade. E, portanto, se aquelas pessoas descumprem aquela lei, elas estão automaticamente sob essa maldição, sobre essa vingança de Deus, vamos dizer assim. Então, Deus, no momento em que Deus diz que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que aquela pessoa que jura, Deus vai levar a sério o juramento e, portanto, Deus vai tratar como realmente um pecado, como coisa gravíssima aquilo que a pessoa fizer quando toma o nome do Senhor em vão. É importante dizer, o Novo Testamento não aboliu a prática de juramentos. Isso, né, os cristãos sempre souberam, católicos, protestantes, sempre souberam que no Novo Testamento Deus não proibiu realizar juramentos. Mas surgiu, em tempos muito recentes, uma interpretação do Sermão da Montanha que algumas pessoas fizeram, como se Cristo estivesse proibindo ali qualquer tipo de juramento. O que Deus faz ali, no Sermão da Montanha, não é proibir qualquer tipo de juramento, mas proibir os tipos de juramento que as pessoas estavam fazendo naquela época. As pessoas tinham uma maneira esperta, você pode ver algo sobre isso lá em Mateus 23, inclusive. Mas as pessoas tinham uma maneira esperta de manipular os juramentos para se livrar de compromissos que fizeram. Então, o que Cristo está dizendo ali é que essas pessoas elas elas estão pecando sim, elas não vão escapar porque fizeram ali um juramento esperto, né? O sim deve ser sim, o não deve ser não. Se a pessoa se comprometeu, ela deve cumprir aquilo que fez. Então, continua havendo juramentos no Novo Testamento. Paulo faz juramentos no Novo Testamento, né? Existem várias fórmulas na Bíblia. No Antigo Testamento, uma fórmula muito comum para jurar é vive o Senhor. Você vê os profetas várias vezes dizerem isso. Vive o Senhor, tarará, tarará. Esse vive o Senhor, o que é que a pessoa está dizendo? Ele está jurando pelo nome de Deus. No Novo Testamento existem outras fórmulas que aparecem, né? Diante do Senhor é a fórmula que o apóstolo Paulo usa aqui, que o Novo Testamento usa em alguns momentos. E no livro do Apocalipse até um anjo jura nos céus. Então o juramento ele não deixa de existir no Novo Testamento, mas existe um cuidado de que os nossos juramentos eles sejam não só verdadeiros, mas de que haja neles a intenção correta, que é de cumprir aquilo a que nós nos comprometemos. Então, uma pessoa, ela jura para dizer que algo é verdadeiro, né? A pessoa jura quanto a algo do passado, olha, eu juro que fiz tal coisa, eu juro que vi tal coisa. É comum nos tribunais as pessoas fazerem juramento, né, quanto àquilo que aconteceu. E as pessoas juram também com respeito ao futuro, se comprometendo em fazer algo ou em deixar de fazer algo. Então, um juramento, ele pode se referir ao passado ou ao futuro. Nos dois casos, a pessoa está assumindo ali a responsabilidade diante de Deus pelas palavras que está pronunciando, e se essas palavras forem falsas, essa pessoa está debaixo de maldição. Então, a primeira coisa que esse mandamento proíbe é o perjúrio. A segunda coisa que ele proíbe é a blasfêmia e o sacrilégio. É nós tratarmos como coisa profana, nós profanarmos o nome do Senhor em outras situações que não são a de juramento. Mas, por exemplo, nas palavras que as pessoas pronunciam. Sejam palavras em que as pessoas pronunciam contra Deus diretamente, seja tratando, desrespeitando a Deus. Então, o que nós estamos falando aqui não é só o nome que é pronunciado, mas o desrespeito que é feito contra Deus. A blasfêmia que é feita contra Deus. O sacrilégio que é feito contra Deus. Um exemplo que as pessoas gostam de lembrar disso é fazer piada com Deus e com aquilo que é sagrado. Então, nós não podemos fazer piada com Deus, ou seja, uma piada que zombe de Deus e que zombe daquilo que é sagrado. Você não pode fazer uma piada com Deus, você não pode fazer uma piada com a Virgem Maria, você não pode fazer a piada com os santos de Deus, com os anjos. Com aquilo que é sagrado, você não pode fazer piada. Você não pode fazer uma piada com a Bíblia sagrada, você não pode fazer uma piada com a Eucaristia, você não pode fazer uma piada com essas coisas. Agora, isso não significa, e aqui eu convoco você a prestar atenção no que eu vou dizer. Existem situações em que uma pessoa que conta uma piada pode fazer uma piada que contém a palavra Deus, ou a palavra Jesus, ou os santos, ou os personagens da Bíblia, a Bíblia, né, que contém coisas sagradas, pessoas sagradas, momentos sagrados.
e que a piada não vai depreciar, mas pelo contrário, vai engrandecer essas pessoas. Então a piada que é feita ali não é zombando do nome de Deus, mas zombando de algo que vai contra. Então, por exemplo, a pessoa faz uma piada zombando de um pecado, ou zombando de uma heresia, ou zombando de qualquer outra coisa. Então essa piada, embora contenha ali o nome de Deus, ela não está depreciando Deus, ela está, pelo contrário, está fortalecendo o nome de Deus. Agora, piadas em geral, é importante dizer, embora isso seja verdade o que eu estou dizendo, então, nem toda piada ela é uma blasfêmia, nem toda piada é um sacrilégio, nem toda piada, portanto, viola o nome de Deus, né? Nem toda piada trata o nome de Deus em vão. Agora, existe um cuidado. As piadas em geral, elas tendem a favorecer um tipo de alegria que é saudável. Tá? A alegria com a piada é uma alegria saudável, mas às vezes elas nos levam a tratar aquilo, o objeto da nossa piada, de maneira menos séria. E existem coisas que são muito sérias, que são importantes na vida, então é importante pensar nisso também, tá? Então nós devemos tomar todo cuidado no momento que nós pronunciamos o nome de Deus, e portanto as pessoas perguntam também, né? Falar o nome de Deus casualmente está incluído aí nessa blasfêmia, nesse sacrilégio? É uma violação do mandamento? Veja, a gente tem que entender o que é esse casual, o que é esse casualmente. Esse casualmente, né, falar o nome de Deus casualmente, pode significar falar durante a nossa vida, quando a gente não está orando, quando a gente não está cultuando a Deus, não está realizando uma celebração cristã, não está realizando uma boa obra, etc. Quando a gente está simplesmente numa conversa que não é tão importante. Então, nessas conversas que não são tão importantes, falar o nome de Deus, mencionar o nome de Deus em algum momento seria pecado? E aí o exemplo que as pessoas dizem. A pessoa se surpreende com algo e diz, meu Deus. Então, dizer meu Deus em muitas situações não é violação do mandamento. E eu vou exemplificar situações em que não é violação do mandamento. Quando uma pessoa pronuncia o nome de Deus, menciona Cristo, menciona as coisas sagradas, numa situação, por exemplo, em que ela precisa da presença, do cuidado, da misericórdia de Deus. Por exemplo, você recebe uma má notícia. Quando você recebe uma má notícia, ou quando você recebe uma excelente notícia, pode ser que você se sinta inspirado a falar, meu Deus. E nesse momento, especialmente quando a gente fala de más notícias, quando a pessoa recebe uma má notícia e diz, meu Deus, essa pessoa não está tomando o nome do Senhor em vão. Ela está invocando a misericórdia de Deus. Tanto que algumas pessoas dizem nesse momento, misericórdia. Então, no momento que a pessoa pronuncia essa palavra misericórdia, ali, embora não tenha misericórdia de Deus, a pessoa não fale de Deus, ela está falando da misericórdia de Deus, tá? Então, como eu disse, não seja legalista, nós não estamos falando apenas da palavra Deus, mas de tudo aquilo que está envolvido. A misericórdia é uma coisa sagrada, então ela também está envolvida nesse mandamento. Então, quando uma pessoa ela pronuncia o nome de Deus, ou alguma palavra que está conectada, né, misericórdia, quando ela teve uma péssima notícia, uma notícia ruim, ela não, pelo contrário, ela está adorando a Deus, ela não está quebrando o mandamento, tá? Ou, por exemplo, quando uma pessoa, quando acontece algo, não uma má notícia, mas quando acontece algo ruim naquele momento, e aí a pessoa diz, meu Deus, então isso não é necessariamente uma violação do mandamento. Ela pode ser, pelo contrário, uma maneira de adorar a Deus, reconhecer a nossa necessidade dele e que nós precisamos do cuidado dele. Então, não é uma violação do mandamento nessas situações. Agora, existem situações em que a pessoa está simplesmente conversando besteira e está colocando o nome de Deus ali na conversa, no meio de uma conversa inútil, besta, de uma conversa que não leva a lugar nenhum, de uma conversa que não santifica, e a pessoa coloca o nome de Deus ali, aí sim, ela tá tomando o nome de Deus em vão. Nós só devemos incluir o nome de Deus, aqui está a regra é essa, só inclua o nome de Deus numa situação que vai glorificar a Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Então, se você coloca o nome de Deus numa situação que glorifica o nome dele, tá ótimo, perfeito, faça isso, faça mais vezes, inclusive. Agora, se você incluir o nome de Deus numa situação em que Deus vai ser depreciado, que Deus vai ser tratado como qualquer coisa, as coisas sagradas vão ser tratadas como qualquer coisa, aí não, aí você deve sim evitar para não quebrar o mandamento. Então, isso é a terceira situação, que é abusar do nome de Deus. Nós não podemos abusar do nome de Deus. Então, esse mandamento proíbe o perjúrio,
jurar em falso, proíbe a blasfêmia, o sacrilégio e proíbe o abuso do nome de Deus. Existe o uso correto, mas existe o abuso. Então, abusar do nome de Deus é usar o nome de Deus numa situação que não cabe, que não, e pelo contrário, na realidade até diminui, né? Leva o nome de Deus a ser blasfemado. Então, usar o nome de Deus para fins mundanos. Muitas pessoas perguntam, usar o nome de Deus na política é errado? A ideia de usar o nome de Deus na política não é errada. Agora, muitas pessoas se apropriam do nome de Deus para o seu projeto político, para a sua ideia, se apropriam da igreja, se apropriam de ações da igreja. Isso aí sim é tomar o nome do Senhor em vão. Quando o nosso discurso, ele utiliza do nome de Deus para a nossa própria finalidade, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio sucesso mundano, para o sucesso do nosso projeto mundano, aí sim é tomar o nome do Senhor em vão. E nós devemos sim evitar isso. Não devemos de maneira nenhuma incentivar que as pessoas usem o nome de Deus para favorecer o seu projeto. Então, esse é o primeiro mandamento. Se você tiver perguntas sobre esse mandamento, coloca aí nos comentários que a gente vai procurar responder, tá? Mas espero que tenha várias coisas aqui tenham se feito mais nítidas para você. Vamos falar agora da santificação do sábado. Então, o mandamento seguinte, ele nos fala do sábado do Senhor, do 7º dia. Importante para você aqui uma nota sobre a tradução do mandamento. Quando a Bíblia fala sobre sábado, a gente tem que evitar uma confusão que é muito comum para a gente que fala português. Essa confusão não é comum para todas as línguas, mas ela é muito comum para a gente que fala português e para várias outras línguas, mas não todas necessariamente. Então, quando a Bíblia fala sobre sábado, a palavra sábado aí significa repouso, tá? Então, quando a Bíblia fala do dia do sábado, ela está falando do dia do repouso. Esse é o sentido de sábado na Bíblia. Nós pegamos um dia da semana e demos a esse dia o nome de sábado. Nem todas as línguas fizeram isso. No inglês não é assim. No inglês o nome do dia do sábado não é o mesmo nome que está aí no mandamento. Não necessariamente, né? Mas, ou seja, o nome do dia da semana não é necessariamente o nome sábado, o nome bíblico. Mas nós, que falamos português, nós damos ao 7º dia da semana, o nome de sábado. Então, isso pode gerar nas pessoas uma confusão, que é de achar que esse mandamento ele só se cumpre no 7º dia da semana. E isso não é verdade. O mandamento exige que haja um repouso no 7º dia, ou seja, trabalho 6 dias, mas no 7º dia, descanso. A gente vai já entender como aplicar isso na nossa realidade cristã. Mas não é obrigatório que nós façamos isso no mesmo dia que os judeus, por exemplo. Né? Ou seja, o dia do repouso, em tese, ele poderia ser qualquer dia da semana, desde que a pessoa trabalhe 6 dias e no 7º, a partir daquela sequência, ela descanse. Agora, os cristãos como comunidade, nós não podemos tratar essa questão como uma questão individualista. O meu sábado é dia tal, o meu sábado é a segunda, o meu sábado é a terça, o meu sábado é a quarta. Não dá para tratar isso de maneira individualista. Cada pessoa deve ter o seu juízo. Inclusive o apóstolo Paulo fala coisas muito importantes sobre isso em Romanos 14. Então, no momento em que os cristãos estavam ali divididos, alguns já eram judeus, outros não. Os judeus não se entendiam. Pessoas de origem judaica, não praticantes do judaísmo, mas pessoas de origem judaica, outros eram de origem gentílica. Então havia ali um conflito grande. E Paulo disse, vocês querem continuar guardando sábado? Continue. Vocês que não guardam, não guardem. Não há um problema sobre isso. Ele estava falando aí do sábado judaico. Então, mas quando nós falamos do mandamento, nós falamos do mandamento numa nova interpretação, que é uma interpretação cristã. Então, independentemente dessa questão particular, a igreja, ela precisa ter um dia de adoração ao Senhor e ela precisa estabelecer, quanto a isso, uma regra que vale para todo mundo, né? Então não dá para deixar o individual aí, já que nós estamos falando de algo que é coletivo, de algo que é comunitário. Então existe um dia para isso, que é o dia do domingo. O domingo, em português é chamado domingo, justamente porque é o dia do Senhor, é o dia do Dominus, é o dia do Senhor. Então o domingo, ele é o sábado cristão. Tá? O sábado cristão é o domingo, não é o sábado que é o dia anterior ao domingo. O domingo, ele é o sábado cristão. Então, quando nós falamos aqui do mandamento do sábado, entenda, eu não estou defendendo que nós temos que guardar o sábado judaico, mas sim o sábado cristão, que é o domingo, tá? Então, o sábado, ele não é universal na história da humanidade. Na realidade, muitos povos sequer contavam as semanas como semanas de 7 dias. Tinha povos que contavam isso de maneira diferente, tinha outros nomes, outras referências e tudo mais. Então, o sábado não é universal. Ele não é universal na Bíblia.
Então, o sábado na Bíblia começou em um momento. É importante entender esse momento porque ele vai nos guiar aqui na interpretação cristã. Ele começou no Êxodo. Tá? Em Deuteronômio 5, 14 a 15, nós demos uma coisa muito interessante, que é o seguinte: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Aqui nós estamos repetindo em grande parte aquilo que a gente leu em Êxodo. Né? Porém, a versão dos 10 mandamentos que aparece em Deuteronômio 5 acrescenta uma coisa aqui que é diferente do que estava lá em Êxodo, que é o motivo. O motivo é o seguinte: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um poderoso e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Ou seja, o dia do sábado é uma lembrança de que o povo israelita foi escravo no Egito. E, portanto, eles não podem ser escravos de novo, eles não podem repetir aquilo que eles sofreram. Então, existe algo implícito aí no mandamento que diz respeito à maneira de tratar outras pessoas. Existe uma regra aí que está implícita no mandamento. Embora esse mandamento ele seja um mandamento que fala especialmente quanto a Deus, nós vemos que esse mandamento já começa a entrar no terreno dos relacionamentos humanos de maneira mais profunda. Não que os mandamentos anteriores não tenham a ver com outras pessoas, eles têm. Idolatria tem tudo a ver com comunidade, né? Mas esse mandamento em si, ele já entra de maneira mais profunda nos relacionamentos humanos. E ele já coloca uma regra: vocês foram escravos na terra do Egito. Não escravizem outras pessoas. Deem descanso a essas pessoas. No Egito vocês não tiveram descanso. Deem descanso. Aprendam com a experiência ruim que vocês tiveram. Em outras palavras, já existe aí um começo daquilo que Cristo fala no Novo Testamento, que é do conhecimento ético da humanidade, que é que nós devemos tratar outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Aqui isso aqui já está implícito nesse mandamento. Então, vocês foram escravos no Egito, lembrem-se disso. Por isso, Deus pediu que vocês guardassem o dia de sábado, o dia de repouso. Ou seja, o mandamento começou do Êxodo em diante. Né? Esse repouso sabático, ele dentro da narrativa bíblica, ele acontece do Êxodo, né? da libertação do povo da terra do Egito em diante. Ou seja, dentro dessa narrativa do Êxodo, o sábado ele não existiu anteriormente. Abraão não guardou o sábado, Isaac, Jacó. Esses outros personagens não guardaram o sábado dentro dessa narrativa aí colocada pelo Deuteronômio. A versão dos 10 mandamentos do Êxodo diz que Deus guardou o sábado. Isso aparece no Gênesis, inclusive. Mas mesmo dentro dessa narrativa de que Deus guardou o sábado, né, e que esse é o motivo pelo qual foi escolhido o sábado, foi porque Deus repousou no sétimo dia, então faz referência à criação. Não se diz depois que os personagens, Adão, né, e todos os demais repousaram no sábado. Não se fala do repouso deles. Então, dentro da narrativa bíblica, o mandamento ele é algo que vem do Êxodo em diante. Então, esse mandamento ele começa a fazer um certo contraste com a lei natural. Por quê? Quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente está falando de coisas que são de conhecimento mais ou menos comum da humanidade. Culto a Deus, né? Respeitar as coisas sagradas, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. São coisas que são do conhecimento comum da humanidade, são parte da lei natural. Porque o ser humano, ele entende a partir da contemplação da sua própria natureza e do mundo ao seu redor, conforme a sua natureza, né? Do mundo que a sua natureza gera em redor do mundo humano. O ser humano entende que essas coisas elas são necessárias para a sua plenitude, para a sua felicidade. Então, mas esse mandamento do sábado, ele fala de algo que é muito específico, que tem um momento de início. Então algumas pessoas se perguntam, esse mandamento, ele é para sempre? Já que ele teve um início aí, ele começou num determinado momento, esse mandamento é para sempre? Então, esse mandamento, ele envolve coisas que são eternas. Uma das coisas que são eternas, no que diz respeito à natureza humana, é a necessidade do descanso. Isso é parte da natureza humana, em particular da natureza humana na sua condição atual, na sua condição decaída da alegria paradisíaca, edênica, para a qual o ser humano foi criado. Então, a condição atual do ser humano é uma condição de trabalho, de luta, de desgaste. E é natural que o ser humano precise de descanso. Então, existe algo muito importante da lei natural nesse mandamento, sim, essa necessidade de descanso. Nós precisamos descansar, nós não podemos viver escravos do trabalho.
Então, e não podemos escravizar outras pessoas. Então, isso é parte o princípio da lei natural que está implícito aí no mandamento de Deuteronômio. Portanto, tem algo aí que é lei moral, né? Então, é algo que não é cerimonial. Agora, a maneira, o dia em que é guardado, isso variou ao longo, né, da história da salvação. Na antiga aliança você tem uma referência, na nova aliança tem uma outra referência, que é o domingo, que você vai entender agora. Então, a essência desse mandamento é consagrar o tempo a Deus. Isso é da lei natural. Consagrar o tempo a Deus. Segundo o padrão da criação, ou seja, segundo a referência que Deus colocou na criação, e também enquanto um povo livre, feito para a liberdade. Então, o mandamento, se a gente parar para perceber, esse mandamento é muito lindo. Ele nos fala de consagrar o tempo a Deus, segundo o padrão da criação, enquanto um povo livre, para a liberdade. Então é um mandamento que, se você entende essa essência, você entende como ele deve ser aplicado na nova aliança. A referência para nós não é mais a antiga criação, mas a nova criação. E não é mais a antiga aliança, mas a nova aliança. Então você tem a antiga criação e a antiga aliança que ficaram para trás. Você tem a nova criação e a nova aliança. Essas duas coisas são referências para nós como cristãos. Então, a antiga criação, a referência é o sétimo dia, porque foi o dia que o Senhor repousou. Mas nós estamos na nova criação, num novo momento. E a nova criação, ela inicia na ressurreição. Então, enquanto a antiga criação começa com a obra de Deus de 6 dias e termina no repouso no 7º, a nova criação, ela inicia na ressurreição de Cristo, que é uma obra de Deus. Portanto, ela inicia com a obra. Mas, ao mesmo tempo, essa obra é a obra que nos traz o repouso. É a obra que nos traz o descanso. É a vida nova que Cristo nos dá. Então, para nós, a referência não é mais o 7º dia, mas o 8º dia, que é o primeiro dia, obviamente, né? Então, o 8º dia, a partir de uma semana, é o primeiro dia da próxima semana, que é o domingo. Da mesma maneira, a antiga aliança, ela nos falava de um repouso corporal, livre de uma escravidão corporal, livre de um trabalho corporal. A nova aliança nos fala de um repouso espiritual, livre de uma escravidão espiritual. Lembra que o apóstolo Paulo, na verdade, em vários momentos da Bíblia, o Novo Testamento, compara a antiga aliança e a nova aliança como algo que é mais corporal, ou uma sombra, e a nova aliança como é algo que é mais espiritual, o que é mais sólido, vamos dizer assim. Então, essa comparação mostra bem isso. A antiga aliança, ela nos fala de um repouso corporal, livre da escravidão corporal. A nova aliança nos fala do repouso espiritual, livre de uma escravidão espiritual. Portanto, o domingo deve ser para nós isso. Ele deve ser para nós um dia de repouso espiritual, livre da escravidão espiritual. E, portanto, um dia que nós estamos procurando libertar outras pessoas. Em razão disso, você tem um sábado, que é o domingo, e outras festas também. Já desde a antiga aliança, esse nome sábado não se aplicava apenas ao dia da semana, mas ele se aplicava também a outros dias que eram de festas e que podiam, em alguns casos, cair em qualquer dia da semana. Então esses eram sábados. Além do sábado semanal, havia outros sábados que poderiam, em algumas situações, cair em qualquer dia da semana. Então essas outras festas também eram chamadas de sábados, elas já estavam incluídas ali implicitamente no mandamento. Então, nós, por exemplo, um dia santo que pode cair em qualquer dia da semana, para os cristãos é o Natal, né? Então, dentre os dias que podem cair em qualquer dia da semana, o mais santo é o Natal, né? Então, a Páscoa, ela cai sempre no domingo, né? Os dias que estão conexos a ela ali na Semana Santa, cada um tem o seu dia específico. Mas o Natal pode cair em qualquer dia da semana. Então, ele é um dia santo que está incluído também aí no mandamento. Então, você tem um sábado que é o domingo, que inclui também esses outros dias santos. E a nossa referência é uma libertação que é espiritual. Portanto, o que está em jogo não é principalmente parar de trabalhar, mas libertar-se e libertar outras pessoas. Portanto, adoração e serviço. É um mandamento que está focado nessas duas coisas. Então, a pessoa pergunta, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né, no domingo. Então, existem várias coisas que nós devemos evitar. Por exemplo, a gente deve evitar o trabalho servil no domingo. Agora, a nossa interpretação é uma interpretação pautada naquilo que Cristo ensinou e não mais na antiga aliança. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer no domingo que na antiga aliança não se podia fazer no sábado. Então, é permitido no domingo trabalhar em 4 situações. Necessidade. Cristo permitiu que os apóstolos colhessem alimento. Tá? E se hoje, para nos alimentar, para comer, eu preciso trabalhar no domingo, isso pode acontecer. O
que não pode acontecer é de eu tratar isso como uma coisa normal e que vai acontecer isso para sempre, eu vou sempre... Né? E assim, essa necessidade não é só a nossa necessidade, né? Existe a necessidade do outro também. Então, além da minha própria necessidade, das pessoas que dependem de mim, eu também posso trabalhar no domingo quando é pelo bem do meu irmão. Então, existem pessoas que são médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham com a saúde, com a segurança, que precisam trabalhar no domingo, porque aquela sua profissão, ela traz bem às outras pessoas. Então, essa pessoa ela tem essa liberdade para trabalhar no domingo, mas ela não pode desprezar o culto ao Senhor. Então, nessas situações onde é permitido trabalhar no domingo, as pessoas não devem desprezar o culto ao Senhor. E a igreja deve atentar para essas pessoas e fornecer para elas a maneira de também cultuar dentro daquilo que é possível. Então, é permitido trabalhar no domingo em 4 situações. Essas 4 situações são mencionadas por São Tomás de Aquino, inclusive. Elas são em caso de necessidade minha ou do outro. Então, essas são 2. Né? Minha necessidade, das pessoas que dependem de mim, mas também necessidade de pessoas que não necessariamente dependem de mim, mas dependem da minha profissão. Depende daquilo que eu faço. Então, nesses 2 casos. Em terceiro lugar, o serviço da igreja, né? Eu todo domingo eu trabalho, eu passo o domingo trabalhando, né? Então, existem coisas, né, que nós desempenhamos, ministérios, serviço, né, que precisa ser realizado no domingo. Isso desde a Antiga Aliança é assim, os sacerdotes, eles realizavam sacrifícios no sábado, mas sempre foi assim. Então, exige... Agora, por exemplo, como eu trabalho no domingo o dia todo, eu preciso, em outro momento da semana, de um repouso. Ou seja, aquilo que é da lei natural continua sendo necessário, que é o meu repouso, o meu descanso. Eu preciso de um dia para descansar. E por isso é que é tão importante que a lei civil, mesmo no Estado laico, mas que a lei civil, ela respeite a necessidade de um repouso para as pessoas. E em quarto lugar, a gente falou de, em primeiro lugar, eu posso, por causa de necessidade, pelo bem do meu irmão, pelo serviço à igreja, também por obediência aos superiores. Existem situações em que os nossos superiores espirituais e também os nossos pais, etc., por obediência a essas pessoas que têm um justo motivo, nós podemos também trabalhar no domingo. Agora, existem em todas essas situações, mesmo havendo essa permissão nessas 4 situações, nós devemos tomar o cuidado para não nos escravizar, porque a gente pode acabar usando essas coisas como desculpa, tá? E nos escravizar, permitir que o trabalho nos domine. Nós temos que estar livres. Nós não fomos feitos para o tipo de trabalho que nós, em geral, fazemos hoje. Então, o sábado cristão, que é o domingo, não consiste apenas em proibição, em deixar de fazer certas coisas, mas é principalmente o ensinamento do que fazer. Dedicar o domingo e todo o nosso tempo ao Senhor, um dia para estarmos na casa do Senhor, para ler as Escrituras, para oferecer sacrifícios, para ouvir a palavra de Deus, para contemplar as coisas divinas e encontrar o repouso eterno. O domingo deve ser um dia de deleite e alegria no Senhor, nos preparando para a vida eterna. No domingo, o mundo para um pouco o seu ritmo frenético. E isso aponta para nós a alegria eterna que está preparada para nós, quando seremos para sempre livres de tudo o que nos prende a essa vida. O Catecismo Anglicano, e com isso eu concluo aqui o vídeo, o Catecismo Anglicano, ele nos faz uma pergunta: qual é o teu dever para com Deus? Faz essa pergunta logo depois de falar os 10 mandamentos e perguntar o que é que eles ensinam. Os 10 mandamentos ensinam nosso dever para com Deus e nosso dever para com o nosso próximo. E aí o Catecismo pergunta: qual é o teu dever para com Deus? E a resposta: o meu dever para com Deus é crer nele, temê-lo, amá-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, adorá-lo, dar-lhe graças, pôr nele toda a minha confiança, invocá-lo, honrar o seu santo nome e palavra e servi-lo verdadeiramente todos os dias da minha vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não fez isso ainda, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, me ajuda. Coloca aí nos comentários aquilo que você achou, se você gostou desse vídeo, se algo merece uma explicação melhor, e o que é que você acha, se você pensa diferente. Coloca aí nos comentários, eu quero te ouvir. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.